Então vamos para a nossa aula bem esperada, que é estratégias para manter relevância e engajamento contínuo. A gente já testou muita estratégia em toda a nossa jornada. Só que a gente colocou aqui três estratégias que são, assim, as melhores estratégias para que vocês tenham constância e relevância. Então, a primeira é conexão real e storytelling. Então, as pessoas não se conectam com marcas, com empresas ou com algoritmo. Elas querem histórias e emoções reais. Porque, na realidade, quando a gente se conecta com alguém, a gente está criando um relacionamento. E um relacionamento a gente cria quando a gente vai criando emoções a respeito daquilo. Então, não é diferente no digital. Para se conectar de verdade com as pessoas, vocês vão precisar trazer uma emoção real. Vocês precisam trazer uma conexão real, né? Então, como que vocês vão aplicar? Compartilha conteúdo de bastidores reais do teu trabalho ou da tua rotina. Por exemplo, hoje. Hoje eu tava com os cabelos desse tamanho, uma cara de louca na lavanderia. Aconteceu ali um problema com o WhatsApp. Eu fui e compartilhei. Gente, aquilo ali bombou o direct. Todo mundo começou a falar. Só que assim, eu não posso só aparecer descabelada, isso foi parte dos bastidores. Aí depois eu apareço linda e maravilhosa, assim, com meu cabelinho de empresária, falando, né, deu tudo certo. Então, assim, a gente precisa também compartilhar um pouquinho da nossa rotina, porque isso acontece também com os nossos clientes, sabe? E principalmente como que a gente resolve esses problemas. Então a gente vai usar muito o gatilho da, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu coloquei aqui o gatilho da identificação, que é mostrar os desafios e a superação. Estruture o seu conteúdo em histórias envolventes e utilize perguntas que incentivem os comentários das pessoas. Às vezes vocês falam, ninguém interagiu, mas tu também não perguntou nada. Então, precisa interagir. Não é uma interaçãozinha robótica. É uma interação real, conversa com as pessoas, sabe? Se vocês forem olhar os nossos stories, tanto da Fer quanto da Gabi, quanto o meu, a gente está sempre conversando com as pessoas. Até quando a gente está escrevendo, ali parece que o conteúdo está escrito, mas as pessoas escutam a gente falar. Por quê? Porque é realmente muito, muito íntimo e vocês precisam aplicar isso. E só aplicando que vocês vão conseguir fazer. Então, por exemplo, um post usando o storytelling. Aqui vão 5 dicas para melhorar o seu engajamento. É legal? É legal. Mas dependendo do contexto e do formato, pode não ser tão envolvente. Vocês podem usar, por exemplo, assim, ó, eu estava frustrado ou frustrada porque os meus posts não tinham alcance. E depois de testar essas 5 estratégias, a minha taxa de engajamento aumentou 300%. Quer saber como foram? Aí, tu tá despertando uma curiosidade e incentivando uma interação. Então, tem momentos que tu vai precisar usar essa conexão real e o storytelling. Só que não pode ser só isso aqui, tá bom? Vocês precisam mesclar. Para quê? Para que gere uma conexão real. E vocês não podem mentir. Vocês têm que falar a verdade, né? Então, sempre falando a verdade. E essa combinação com a emoção, junto com o conteúdo estratégico, vai fazer com que as pessoas realmente interajam contigo, tá bom? Então, essa é uma estratégia, uma forma de aplicação. A segunda é do conteúdo interativo. Então, a interação ela precisa ser ativa, não só passiva. Quanto mais o público participa, mais o algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então, como que tu vai aplicar? Caixinha de pergunta nos stories. Vai falar qual que é o seu maior desafio que você tem hoje no digital para ajudar aquela pessoa. Enquetes, quiz, para gerar cliques ali, né? Então, o que que funciona melhor para você? Reels ou Stories? Qual tipo de conteúdo que você prefere fazer? Isso ou aquilo? Ou então vai colocando postagens com a chamada para interação daquele balãozinho, sabe? Comenta, coloca o foguinho, interage aqui com o foguinho se vocês querem tal coisa. E assim vocês vão interagindo com o público de vocês. No meio de uma narrativa, a gente sempre coloca ponto de interação, porque senão fica muito cansativo para a pessoa ver aquilo, sabe? Então, ali nas interações, vocês vão começando a conectar. Vocês podem até ver que várias vezes aqui durante a aula a gente vai puxando a atenção de vocês para que vocês comentem, para que vocês compartilhem. A gente vai colocando coisas como, por exemplo, o nosso game para que vocês também interajam, para que não seja algo só passivo de que nós estamos aqui entregando, mas e vocês? A gente quer sentir vocês também. Então a gente vai colocando
Também dentro, a mesma coisa que vocês estão vendo aqui na aula, que a gente colocou a gamificação, a gente chama para vocês comentarem, é a mesma coisa lá no Instagram. A gente precisa fazer com que essa comunicação ela seja ativa, né? E ter uma interação real mesmo, sabe? Não, eu vou fazer isso só para ser estratégica. Não, fazer isso porque é meu trabalho, me comunicar com as pessoas, então eu vou me comunicar com elas. Eu quero saber como elas estão. Eu estou entregando algo incrível. Eu quero saber o que elas estão pensando sobre isso, eu quero saber o que está passando na cabeça delas. Então é muito natural nosso do ser humano, e quando a gente tira um pouquinho, né, essa mentalidade de que, ai, tudo é estratégico, a gente começa a se preocupar mais com o relacionamento. E como eu já falei algumas vezes para vocês, não há nada mais estratégico do que relacionamento. Então foquem no relacionamento que vai dar certo, tá bom? E o terceiro ponto é reaproveitando conteúdos e trazer uma consistência inteligente. Gente, isso aqui a gente faz demais, sério. A gente faz demais. Por exemplo, a gente deu uma aula, que é a nossa sala transbordante, sobre plano de aceleração 2025. Teve gente que não conseguiu entrar na sala. O que que a gente fez? A gente pegou exatamente o mesmo conteúdo e a gente vai repetir a aula. E a gente vai pegar exatamente o mesmo conteúdo e vai criar Reels. E a gente vai pegar o mesmo conteúdo e vai fazer carrossel e vai fazer várias outras coisas. Então, reciclar conteúdo é muito importante. Por isso que vocês devem criar um conteúdo que ele não é só hackzinho, não é só coisinha de novidade. Ele precisa ser também um conteúdo consistente, uma base consistente. Como, por exemplo, aqui na formação, vocês têm um conteúdo de 2020, olha isso, mas que é um conteúdo mais atual do que muita coisa que tem na internet hoje. Por quê? Porque é um conteúdo atemporal. Então, quando a gente está falando sobre algo que é uma base, que aquilo ali não muda, vocês podem reciclar muito esse conteúdo e testar a performance dele em diferentes plataformas. Então, por exemplo, fazer um Reels com dicas rápidas, colocar ali um thread, eu não sei como que fala esse nome, ou Twitter, que é aquela versão mais resumida ali, né? Que é tipo um tweet com uma frase impactante ou algo assim. Vocês podem fazer um carrossel no Instagram com uma explicação mais visual. Aí, desse mesmo conteúdo, dá para fazer um post no LinkedIn, só que com abordagem mais reflexiva. O mesmo post vocês conseguem fazer. Uma sequência de stories. Então, pensa que um post dá para reciclar de diversas formas, principalmente quando é um conteúdo que performou bem. Então, eu analisei, esse conteúdo aqui performou bem. O que que eu vou fazer? Cria ele de diversos outros formatos. Pega e faz uma aula sobre ele, sabe? E isso tudo vai ajudar vocês a reciclarem o conteúdo, principalmente conteúdo que funciona. Além de, nesse ponto aqui, é muito estratégico, por quê? Porque a gente reforça a consistência e falar várias vezes da mesma coisa para que as pessoas entendam aquilo que tu faz. Então, se vocês seguirem essas três estratégias aqui para ter relevância e engajamento contínuo, vocês podem ter certeza que não vai faltar mais nada para vocês. A gente só pega estratégias extras para implementar na base que já funciona. E daí, ao longo da nossa formação, a gente vai fazer algumas salas secretas para falar um pouquinho sobre estratégias. Bom, se vocês tiverem dúvidas, é só colocar aqui nos comentários. Espero que tenham gostado dessa aula. Comenta aqui.